Estamos de volta com o segundo bloco desse papo incrível com a Thanaê, advogada do trabalhador. Vamos continuar para tirar as nossas dúvidas. Eu estou aqui representando as dúvidas de vocês e espero que esteja fazendo isso bem, gente, porque eu também sou leiga nesse assunto. Então, vamos ficar de olho aí na nossa especialista de plantão. E tá sendo uma troca gostosa, Carol, porque você tem uma experiência e eu tenho outra. E, querendo ou não, a experiência com a lei, ela é diferente, porque o direito, ele protege o funcionário, e você tá ali para proteger o ser humano. O ser humano dele mesmo. Literalmente é isso. Você tá para definir dele mesmo. É porque, assim, quando a gente fala de emoções, a gente não consegue separar o empregador do empregado, né? Uhum. E eu olho para o ser humano dessa forma. E você já olha diferente, você olha... A minha ótica, ela é diferente, porque quanto mais você tem autoconhecimento e quanto mais você tem discernimento do que está acontecendo, mais você é responsável pelo outro. Às vezes o outro tá ali, ele tá numa situação, às vezes eu tenho muito mais clareza do que ele, então eu sou muito mais responsável por ele, porque às vezes ele ainda não tá com aquele discernimento ou então conhecimento de leis, que também não é responsabilidade dele, então cabe a mim proteger aquela pessoa. Por isso que a lei também joga tanta responsabilidade pro empregador, porque como ele é a parte considerado dentro do direito do trabalho, a parte mais forte, ele tem os discernimentos do que pode me causar as doenças, dos riscos do acidente. Mas tem. Ele tem que ter. Então, mas aí entre o precisa ter e realmente ter, tem um espaço. Aí vai o fato da NR1, que agora vai cair mais em cima, mas a maioria que não tem. A maioria, por uma questão simples, às vezes o funcionário perde um dedo, perde um braço, porque não instruiu o funcionário da maneira correta, ou a máquina não teve a proteção correta. Quem que pode falar que aquela máquina tem a proteção correta? Tem as NR1. Então, o empregador, ele tem que pegar uma máquina que tem as proteções corretas, ele é responsável por isso. Então, o empregador, ele pode contratar um engenheiro de trabalho também e verificar na hora da compra daquela máquina se tem todas as NR1s. E também existem vários documentos que ele tem que ficar emitindo para ver os riscos. Então, cabe ao empregador fazer aquilo. Não cabe ao empregado saber que aquela máquina não tem aquela proteção que deveria ter. Então, aí muitas das vezes está lá a máquina funcionando, tem um risco, o empregado não sabe, porque quem que vai ensinar ele a mexer na máquina? É outro funcionário que também não teve um treinamento adequado. Ele não sabe como desliga a máquina, só sabe que tem um botão. Mas ele não sabe que ele não pode colocar a mão ali dentro, porque ele vai decepar. Aí você fala, mas não é possível que ele não sabe. Não, ele não sabe. Na hora do dia a dia, tá? Passa um negócio, passa no outro, ele não teve o treinamento sabendo do risco. Ele acha que a frequência ali do corte, às vezes é uma, e às vezes não é. A frequência muda. Teve um acidente, por exemplo, só para dar um exemplo. Ele tinha acabado de ser contratado e ele abria saco de cimento na faca para rodar. Sabe quando vai fazer a construção? Tem aquele saco de cimento que roda? Então ele pegou o cimento, abriu com a faca e foi jogar lá dentro. Não tinha nenhuma barreira de proteção, nada, ele só ficou misturando. No que ele foi abrir o segundo cimento, a faca caiu. No automático, ele foi buscar a faca, decepou o dedo. Ele não sabia que tinha que ter uma camada de proteção para que ele não pudesse. Ele não teve treinamento, por exemplo, olha, se cair a faca, não põe a mão. Ele não teve treinamento. Aí você vai falar uma coisa óbvia, não é. No dia a dia, não é. Não é. Então, cabe o empregador. Até porque vai no piloto automático também. Vai, você vai ali, teve um também, por exemplo, tem várias histórias, né? Mas, por exemplo, tem um lá que tinha uma barreira de proteção, ele não estava enxergando, e ficava decepando. Ele aprendeu com um colega dele de trabalho que ele tinha que apertar o botão para a máquina funcionar. Aí nisso emperrou. Ele falou, não vou apertar com o pé o botão aqui, porque não vai, então eu vou tirar. Só que a máquina era automática, não precisava apertar ali. Nisso decepou parte da mão dele. Então, por isso que o empregador, como ele assume o risco da atividade, ele tem que ter os conhecimentos técnicos, ele tem que fazer os documentos para prevenção e aplicar, inclusive com treinamento funcionário. E não só treinamento, tem os EPIs também.
Aí é onde a gente fala de conseguir a equidade. Se o empregador ele é a parte mais forte, a lei vem, dá mais direitos, tem que ser. Ele tem que ter mais conhecimento, mais discernimento, mais proteção, para vir proteger o funcionário, para trazer os dois na mesma igualdade. Não é para deixar o funcionário mais alto, mas é para deixar na mesma igualdade. O equilíbrio. O equilíbrio. Muito bacana. E assim, quando esse empregador passa por uma situação assim, eu acredito que todo mundo perde, né? O empregado perde, o empregador perde, a empresa perde. São ações, assim, que geram trauma pro resto da vida. Eu sempre falo para quem passa por um acidente, doença ocupacional, passa por uma morte, tem que aprender a viver de uma forma totalmente diferente. Aquela pessoa que funcionou de determinada forma, ela não vai funcionar. Esses dias eu vi uma que ela é linda, gente, ela é linda, linda, linda. Ela perdeu toda a mão e ela é super vaidosa. Ela não consegue pentear o cabelo, ela vai ter que aprender a pentear o cabelo com a outra mão. Então ela não vai ser a mesma fulana de tal daqui pra frente. Ela pode ser uma versão incrível, maravilhosa, mas a mesma não vai ser. E interessante, Carol, que não afeta só o funcionário, afeta a família inteira. Com certeza. E não é raro, por exemplo, quando eu vou atender, a maioria são homens, mas tem mulheres também. Mas, por exemplo, eu tenho um ótimo relacionamento com as esposas dele. Normalmente eu falo com elas. E em alguns casos, ele se fecha tanto, porque às vezes ele tem lá o acidente, uma doença, ele se fecha tanto que ele passa a ser uma pessoa difícil de conviver dentro de casa. E às vezes elas pedem para eu falar com eles, tanto que difícil que é conviver. Então afeta a família inteira. Não afeta. O que a gente está tentando trazer aqui é assim, ó. Não é que decepou um dedo, pronto, acabou. Não é a questão física ali. Isso vai refletir em todas as áreas da vida dele pro resto da vida. Na área familiar, na vida pessoal dele, no próximo trabalho, porque agora ele vai ter que se adaptar. Tem casos que nem volta mais a trabalhar, né? Eles ficam tão debilitados que tem que viver depois. E muitas das vezes acaba... De benefício. E muitas das vezes acaba com um projeto de vida. Se uma pessoa vai lá, lesiona a parte íntima, e ele não consegue mais gerar filhos, o projeto de vida dele de ter filho, ele nunca mais vai ter. Ele vai ter que abrir mão daquilo que ele decidiu que gostaria de ter para a vida dele. Talvez seja um sonho. Muitas das vezes vai acontecer isso. Muitas das vezes ele vai, por exemplo, existem profissões ali que eu tenho situações que tem funcionários que não conseguem desenvolver na carreira porque perdeu a audição. E lá, por conta do risco, precisa ter audição. Ah, mas tem o aparelhinho ali. Não, mas não aceita. Ele não consegue fazer um curso de aperfeiçoamento porque ele perdeu a audição. Então, o projeto de vida dele e a vida dele também pode ser que mude também. Vai ser comprometido. Ele vai ter que aprender a viver de uma outra forma. Mais incrível, diferenciada, mas vai ter que viver. E isso para ele é muito diferente. Você imagina você passar 30, 40 anos da sua vida tendo todos os seus sonhos, seus projetos ou a sua realidade de um jeito. E de repente... Você fala, não, peraí, agora vai ter que ser diferente, daqui pra frente ser diferente. Se a gente, pra mudar um comportamento, demora, eu falo assim, às vezes eu quero mudar coisa em mim. Eu demoro tanto, eu vou lá e vou indo, bonitinho. Aí vou lá e escorrego. Aí vou lá e falo, não, agora eu vou de novo. Você imagina uma pessoa que ela não vai ter opção mais de escorregar, porque a vida dela já escorregou. Ela vai ter que reaprender a viver. O abalo, né, emocional, psicológico é muito grande. Não é fácil. Se lidar com o homem, por exemplo, o homem quando ele se torna, o homem que é acostumado a ser provedor de casa, quando ele se torna parcialmente incapaz, você imagina para o homem dentro de casa ele não conseguir gerir ou sustentar a família. Isso pesa para eles, muito. Tira a masculinidade deles, né? Eles se sentem menos homem dentro de casa. Aí passa, por exemplo, a mulher que às vezes nunca trabalhou, às vezes a mulher que não sustentar a casa. Aí aquela energia feminina doce dela, que ela estava acostumada com aquele homem lá, vai ter que abaixar. Vai ter que abaixar. Aí ela vira uma pessoa que, como ela não está acostumada, porque assim, quando você começa a desenvolver muito na carreira, você tem energia masculina, não tem o que fazer. Mas dentro de casa, você tem que baixar para feminina para dar uma equilibrada ali. Mas uma pessoa que nunca teve isso, ela vai jogar a masculina e dentro de casa ela vai continuar masculino. Normalmente sim. Aí ficam os dois dentro de casa. A vida realmente muda. E como que você faz para conduzir isso?
Eu faço 2 especializações sempre. Eu faço sempre uma na área de saúde mental, porque eu preciso explicar para eles, eu preciso deixar eles calmos e lidar muito bem com eles. Eu falo que eu tenho um ótimo relacionamento com todos os clientes e eu tenho que aprender a ver o que eles estão sentindo. Eu tenho que olhar o lado humano deles e explicar as situações. Às vezes eu falo, olha, isso vai mudar. Às vezes eles sentam, comentam comigo coisas que estão acontecendo. Então eu preciso ter 2 especializações, uma na área de humanas, isso é sempre. Eu invisto na minha carreira com relação a isso. E uma na área de direito do trabalho, isso é sempre concomitante. A gente tem falado muito sobre isso, sabe? Você não é a primeira advogada que senta aqui nessa mesa e justamente com essa mentalidade de trabalhar o direito psicológico juntos. Até porque a gente estava falando nos bastidores, né? O caso da moça que ficou escutando que ela era burra, incapaz e se ela saísse dali, ela não ia arrumar outra coisa. Por que uma pessoa permite passar por isso? Falei, a infância é um chão que a gente pisa por toda a vida. Tudo que você viu, ouviu, sentiu, cheirou, tocou, da 4ª semana de gestação até os seus 7 anos de idade, formou quem você é. Então, se ela ouviu isso em casa, ou se ela viu os pais se tratando dessa forma em casa, é isso que ela acredita ser. Quando ela vai para um ambiente de trabalho dessa forma, é assim que ela acredita que o mundo funciona. Então, ela não consegue ter consciência, conhecimento para entender que aquilo ali é tóxico. Eu trabalho com casais. Eu tenho um programa de reconstrução antigamente era da mulher, hoje é do ser humano, porque a procura de homens ficou grande e eu comecei a atender homens também. Da pessoa divorciada, separada, que terminou um relacionamento, ficou viúva, alguma coisa nesse sentido. E o que eu mais me fez querer entender mais e me especializar mais nesse assunto foi o quanto as pessoas acham, né, que relacionamento abusivo é quando você leva um tapa na cara. Tudo o que aconteceu antes é irrelevante. Ele é sistemático. Ele é nervoso. É o jeito dele. Ele é assim porque ele tá preocupado. Era brincadeirinha. Ele me chamava de gorda na frente dos outros, brincadeirinha. Me chamava de porca na frente dos outros, mas é brincadeirinha. Aí aquilo foi acumulando, lembra dos sinais? Nada do nada, gente. Mas, Carol, vamos supor, ela não tem esse discernimento. A pessoa ela tá ali num ambiente tóxico. Ela não tem esse discernimento que o ambiente é tóxico. Por isso que o empregador ele tem que tomar cuidado. Por exemplo, eu tenho... por questão de estudar, por questão de ver na prática, tudo, eu tenho hoje um discernimento como eu tenho que tratar um cliente. Se ele tá ali com uma crise de ansiedade, eu tenho discernimento que... Para identificar. Eu tenho que identificar se ele tem algum potencial de, por exemplo, quando você trata uma pessoa que tá com burnout, assédio, alguma coisa assim, o estresse do processo talvez ele piore o que ele tem. Então, como eu tenho discernimento disso, eu já tenho que avisar ele de algumas objeções que podem vir acontecer num processo, para que ele não sinta que aquela ansiedade, vai vir a perícia, agora vai vir não sei o quê. Então, assim, eu tenho esse discernimento. E com aquela mentalidade que a gente já falou, né? Porque eu tenho que proteger ele. Sim, e ele entra nesse processo já, sob pressão, estressado ali, e já com aquela mentalidade de que ele é o menor, ele é o mais fraco dentro da relação. Mas dentro do direito do trabalho, ele é considerado. E ele é o mais fraco, porque ele precisa daquele salário. Dentro das relações de trabalho, juridicamente falando, ele é o mais fraco. Então, como eu sou advogada, eu entendo que ele tem alguns processos difíceis internos dele, cabe a mim, com o discernimento que eu tenho, protegê-lo dele mesmo e tentar deixá-lo o mais calmo possível dentro de um processo. A mesma coisa acontece com o empregador. O empregador ele tem que analisar os riscos dentro do ambiente de trabalho e conduzir da melhor maneira possível. É responsabilidade dele. É responsabilidade dele deixar um ambiente sadio, seguro, um ambiente livre de estresse, pelo menos dentro do ambiente, existe estresse fora, mas o ambiente ele não pode ser estressor. É responsabilidade dele. Assim como é minha responsabilidade como advogada, explicar cada processo que ele vai ter, quantas audiências vai ter, como que vai poder lidar com as objeções, como que funciona uma audiência. Essa proteção minha como advogada para o cliente é minha obrigação, assim como a obrigação do empregador proteger o empregado.
Mas eu não tenho como falar assim, mas o empregado, o teu cliente, ele tem que ter o discernimento que não precisa ficar estressado numa audiência. Ele vai ficar estressado numa audiência. É a primeira vez dele ali. Claro que ele vai ficar, não tem como. Então, cabe a mim já pensar nessas objeções, pode ser que ele consiga testemunha, se não consegue, o que a gente pode fazer se não conseguir testemunha, quais são as saídas jurídicas, explicar para eles, porque hoje em dia eles têm acesso muito ao Jus Brasil, e lá é uma inteligência artificial, e às vezes cria alguns textos que estão certos, mas nem tão completos. Explicar para eles que às vezes o texto que ele vai achar ali talvez não seja exatamente o andamento do processo, para eles respirarem, sabe? Então, cabe a mim já olhar as objeções e cuidar com cautela. É a mesma coisa do empregador. O empregador tem que ver que aquela máquina pode decepar o dedo dele. O empregador tem que ver que se jogar o empregado para trabalhar 14, 15 horas por dia, ele vai ter um burnout, vai adoecer. Colocar um empregado trabalhando à noite, ele não vai ter o ciclo circadiano durante 15 anos, não vai ter, a chance de um estresse, depressão é muito alta e pode ser que ele adoeça. Então, cabe ao empregador também ter esse zelo. Sim, a gente falou aquela hora da depressão, né? Existem 3 tipos de depressão, gente. Existe a depressão na esfera física, que é a questão do ciclo cardiano, vitaminas, isso tudo influencia. Até a alimentação, estilo de vida influencia. E tem a depressão emocional, que é um apego a algum trauma, alguma ferida do passado. E tem a depressão espiritual. Porque o que hoje está acontecendo muito, até essa semana teve uma polêmica nas redes sociais de uma psicóloga que falou de religião, defendeu uma placa religiosa no consultório e foi caçada. Você viu esse caso? Não. Foi agora, semana. Feia coisa. Foi essa semana. Isso tudo é minha social media que manda pra mim, me põe a par da situação. Mas teve esse caso, ela defendeu uma placa religiosa dentro do consultório dela e ela foi caçada. Existe a depressão espiritual? Existe. Essa vai ser curada com oração, com leitura bíblica, com louvor. Eu tô citando essas coisas porque todas as crenças têm um ritual de oração, um livro para se ler. Esse ano, eu sempre estudo a Bíblia, mas esse ano eu tô lendo a Bíblia todos os dias. Você já leu ela inteira? Não. Esse ano eu comecei. Nunca li ela inteira. E em 2024 eu me propus a praticar 10% do que eu já tinha lido. Eu falei assim, é mais importante eu praticar 10% que eu já sei do que eu ler ela inteira. Faz uns anos também que eu me propus a praticar os ensinamentos dali. É difícil. Gente, todo mundo fala assim, agora eu vou ler o devocional, Café com Deus Pai, mas vai você praticar aquilo ali. Você ser íntegra, eu acho que a palavra é integridade. Você buscar integridade em tudo que você faz. Você não vai ter integridade 100% não. Você vai melhorando, né? Um dia 0,5%, outro dia você acumula mais 1%. É integridade. Aí você vai parando as arestas. Até porque tem as interferências externas, né? É fácil ser íntegro quando eu tô sozinha. Tanaí, tá aparecendo pra gente aí mais um dos nossos parceiros, né? O Colégio Gênios. Então, se você tá aí precisando de um colégio com princípios cristãos, familiares, com horário diferenciado, de período integral, do berçário ao fundamental, com várias atividades extracurriculares, eu super indico falar com a Kelly, com o Fernando, lá na Praça João Pinheiro, Colégio Gênios. São 2 unidades, eles trabalham com a parte do berçário em uma unidade, o fundamental numa outra unidade, justamente para separar os pequenos dos grandes e evitar acidentes aí, né? Então, é um colégio que se preocupa realmente com a segurança, em primeiro lugar, dos nossos filhos, gente. Entre em contato com a Kelly e com o Fernando, que você vai ganhar um desconto lá, se você falar que viu aqui no Date Onde Van. Tanaí, vamos falar um pouquinho de saúde emocional do Brasil, de um modo geral? Hoje em dia, ansiedade e burnout, acho que é os campeões. Os recordes. São os recordes de afastamento previdenciário e também de queixa na questão de doença psicossocial. Carol, eu fiquei curiosa. Você já tratou alguém com burnout? Já. Eu posso te contar as experiências minhas, mas você já tratou? E como que foi? Como que é o tratamento de um especialista? Os sintomas primeiro, né? Os sintomas, ele é bem parecido, assim, no caso que eu peguei, ela era tão workaholic que ela chegou num ponto, trabalhava numa multinacional, ela chegou num ponto de menstruar e esquecer que estava menstruada e ficar 2 dias com o AB dentro dela. Caramba!
E como que ela conseguia ter um bom relacionamento, por exemplo? Afetivo? Não, o casamento dela já tinha acabado nessa fase. Ou não deu certo ali? Não. Porque ela só pensava em trabalho. Só pensava em trabalho. E também ela tinha um filho, um filho, e esse filho, ela colocou uma foto do filho em cima da mesa do escritório dela, e o chefe fez ela tirar. Aí ela pegou a foto, o porta-retrato, colocou na bolsa e foi pro banheiro chorar. Ela falou que foi a última vez que ela chorou dentro de um banheiro, que nesse dia ela decidiu que ela iria mudar a vida dela. Só que é aquilo que a gente falou o episódio todo, né? Tem aquela mentalidade que, nossa, e agora? Eu vou sair daqui, eu vou pra onde? Onde que eu vou conseguir um lugar melhor? E como é que eu vou sustentar minha casa? Meu casamento acabou, tô recém-separada, mãe de um filho pequeno, mãe solo. Como é que vai ser? Como é que eu vou fazer? E foi deixando, mas os sinais estavam ali o tempo todo. Ia pra casa, já não dormia mais, já não conseguia mais desligar do celular, o tempo todo respondendo e-mail, mensagens do trabalho. Um dos sintomas é o não desligamento. Se você começou a trabalhar 24 horas, viver 24 horas com trabalho na cabeça, isso é um sintoma. Então, e o burnout, uma coisa muito interessante, que normalmente o que eu vejo é mais autoempregado. Por que é autoempregado? Por conta da quantidade de responsabilidade. Mas o burnout também dá para um empregado que é ali que não chega a ser um líder, né? Não chega a ser um líder. O burnout, ele é mais ligado mesmo à autorresponsabilidade de cada pessoa. E também a questão da cobrança. Mas o burnout, na verdade, era uma doença, né? Hoje ele é considerado doença, tem CID, tudo pro burnout, ele é uma doença, mas o burnout é uma doença que existia antigamente, que era reconhecido antigamente nas mães de recém-nascidos. E o burnout, até ele ter a CID, ele era tratado com uma outra CID chamada de trabalho penoso também, né? Então, e muitas das vezes, até o próprio INSS, ele tinha um pouco de receio de colocar o burnout. Até o próprio psiquiatra tem receio de colocar o burnout. O que eu verifico é aquele trabalho que fala, não, você pode trabalhar 8 horas por dia, né? O empregador fala, você pode trabalhar 8 horas, tranquilo ali. Mas a carga de responsabilidade dele é muito alta. Então, ele não consegue desconectar. Normalmente, o chefe dá de presente. A gente brinca assim, olha que legal, eu te dei você vai ter um carro da empresa e vai ter um celular da empresa. Aí você fica todo feliz. Agora eu tenho um celular, eu tenho um carro, tudo. Por que ele te dá um carro? Para você ter que, se precisar ir na empresa fora do horário, você tem um carro ali. Aí, se precisar alguém ligar, você tem o telefone ali. Aí, você acaba ficando com o telefone da empresa, passou das 5, por exemplo, o horário seria 5. Aí você começa a ter que responder. Não aconteceu não sei o quê, 7 horas da noite. Porque às vezes tem empresas que funcionam 24 horas. Aí saiu do turno, entre aspas, dele. Mas fica até de madrugada respondendo mensagem. E muitas das vezes também o empregador, ele tira o cartão de ponto. Ele tirou o cartão de ponto, coloca ele lá como cargo de confiança. Tirou o cartão de ponto, coloca com cargo de confiança e fala... Você vendeu sua alma pra empresa. Agora eu tô feliz, que agora eu não preciso bater ponto. Mas eu também não trabalho porque não tem horário pra sair. E você trabalha de segunda a domingo. Não tem horário. Por isso que é uma doença que foi reconhecida, né? Nasceu, assim, na época do puerpério, como é que chama? É isso. A mãe é mãe 24 horas. O filho chora, ela tem que estar ali. Só que é um trabalho, entre aspas, não remunerado. Um trabalho não remunerado. O burnout nasceu, ele era reconhecido somente em mães de recém-nascido. Ele começou a ser reconhecido nas empresas tem poucos anos. Olha que interessante. Isso eu não sabia. Eu não sabia. Eu sei a parte técnica do burnout, da CID, que é recente, que antes era tratado como trabalho penoso, as características. A gente olha muito a questão da... Como que você prova um burnout que a pessoa está trabalhando até tarde? Você pega a linha telefônica, você pega a localização da antena, você pede no Google Maps também onde ele estava, que às vezes ele está lá das 7 horas da manhã até as 10 horas da noite no trabalho. Então, também a gente tem outros meios de prova, e-mails fora do horário, e-mails nas férias, né? Então, a gente aí você faz essa correlação, né? Porque quando você toma conhecimento, você vai fazer essa correlação, você percebe nitidamente o quão semelhante é, porque existe. Uma mãe de recém-nascido, ela deixa de tomar banho. Ela tá no banho, o bebê chora, ela sai dali correndo pra ir...
atender as necessidades desse bebê. Ela não dorme, ela não tem dia, ela não tem noite, ela não tem entrada, ela não tem saída. Muito interessante, isso não tinha pensado. Demorou tempos para ser reconhecido nas empresas. Era uma doença que era reconhecida somente antes do burnout, eles falavam muito em depressão pós-parto. Uhum. E é o termo que eu conheço também, da depressão pós-parto. Mas o termo, como que chama, gente? Tá me fundindo nas palavras. O termo correto? O termo burnout, ele nasceu em mães de recém-nascidos. Que trabalha o dia inteiro, fica em alerta o dia inteiro, né? Aí, fica alerta, né? Eu quero que você aprenda a fazer essa análise, porque tudo começa na tomada de consciência. A gente tá falando muito aqui da questão do conhecimento, você ter conhecimento do que você tá vivendo aí na sua vida. É isso, o objetivo desse podcast, desde que ele nasceu, é esse, é fazer com que você, nossa, isso tá acontecendo comigo. Sabe? E aí, tenta fazer essa correlação. Como é a vida de uma mãe de um recém-nascido e como está a sua vida profissional hoje? Qual que é a relação que você está tendo com o seu trabalho, com os seus subordinados, com a sua empresa? Se você começar a identificar que você não tem horário de entrar nem de sair, que você não tem... Comece a observar os sinais. Você está tendo sinais de burnout e talvez você nem esteja tomando conta de que é um burnout. Até ele te levar pra cama, porque leva. Essa minha cliente, ela foi pra cama. Esquecimento, falta de dormir também é um dos sintomas que eu vejo bastante. Esquecimento, falta de dormir. E você pode trabalhar 14 horas, você não consegue produzir também. Sim. A falta de produtividade, apesar de estar 14 horas no trabalho, o seu rendimento, você não sai do lugar. Você tá ali. Porque tempo dentro da empresa não quer dizer produtividade. Exatamente. Então, você tá ali porque você precisa cumprir aquele E, de novo, a gente consegue fazer uma correlação. Os nossos filhos... Você é mãe? Não. Então, aprende uma coisa. Seu filho vai precisar de você 20 minutos por dia só. A criança, ela tem necessidade dos pais 20 minutos por dia. Olho no olho. Estado de presença. E às vezes, a mãe, né, principalmente, ela abandona a carreira, ela abandona o estudo, ela abandona a vida dela. Eu tenho uma cliente que o filho dela tá com 8 anos, desde que meu filho nasceu, nunca mais eu voltei pro Pilates. Ela abandona a vida dela, mas ela não tem os 20 minutos que a criança precisa de presença. Ela tá ali fisicamente, ela tá disponível fisicamente, mas ela tá totalmente indisponível emocionalmente. O que gera trauma, o que gera consequências de pais ausentes é a indisposição emocional. E tem essa diferença, então, Carol, eu estar aqui com você não quer dizer que eu tô presente com você. Exatamente. Então, a mãe tá ali dentro de casa com o filho, mas ela não está disponível para aquele filho os 20 minutos que ele necessita, diariamente, emocionalmente falando. Estar dentro da empresa não quer dizer que você está produzindo. E tem que ver o porquê que você não está produzindo. E muitas das vezes é excesso de hora, um tratamento hostil, um assédio. Pode ser diversas outras coisas que está fazendo você não produzir. Se você está num ambiente que ele é hostil, você não tem nem ânimo de trabalhar, você tem dificuldade. Aí você se sente burro, você se sente ruim, uma pessoa ruim, porque você não está conseguindo produzir, mas na realidade o ambiente está te trazendo esses sentimentos que você não está conseguindo. Então também tem que detectar isso. O corpo fala, né? Tem que aprender a ouvir o corpo. Eu falo assim, gente, sufocou, apertou. Vai analisar o que está acontecendo. Busque a causa, né? Exatamente. Olha, mulher, incrível. A gente precisa encerrar, infelizmente. Nosso tempo já acabou. Gente, eu não queria ir embora, não. Será que pode ficar aqui? Pode ficar aqui até semana que vem, quinta-feira ainda. Mas foi muito bom, né? Muito bom mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado o conteúdo. Se inscreva lá no nosso canal no YouTube, Deite Onde Vão. Siga a gente lá no Instagram. Siga a Tanaê também lá no Instagram. Qual que é o seu Instagram? É Tanaê Lacerda ADV. Lá a gente posta dúvidas normalmente, o que está acontecendo, posta um pouco de rotina. A gente coloca bastante informação, principalmente nessa área de saúde e doença ocupacional, acidente. Então a gente coloca bastante informação que vai poder ajudar também a esclarecer. Tomada de consciência, gente. Tomada de consciência. Siga o Deite Onde Vão, siga a Tanaê. E até a semana que vem. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.